Olá, sou o Dr. Cláudio Silveira, médico oftalmologista, doutor em medicina pela Unifesp. Trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. Hoje nós vamos falar sobre como eu revolucionei a toxoplasmose. Nos primeiros anos da minha carreira, eu me deparei com vários dogmas. Em medicina, se sabe que esses dogmas tendem a se perpetuar e quando surge uma novidade, nossa tendência é negar essa novidade e adaptar ao que já estava pré-estabelecido. E nós vamos falar sobre isso especificamente em relação à toxoplasmose. Dr. Cláudio, pode explicar como você identificou que esses casos não eram congênitos? Em Erechim, nós víamos várias famílias com irmãos não gêmeos tendo toxoplasmose ocular. Isso contrariava a literatura, porque se sabe que a mãe adquire uma imunidade no primeiro filho e não passa para os outros. Quais evidências você encontrou que desafiaram essa visão tradicional? A prova definitiva para afirmar que irmãos não gêmeos tinham toxoplasmose ocular foi o encontro de cistos de toxoplasma na retina de irmãos não gêmeos. Levamos esses casos para Bethesda, onde o Dr. Miguel Burnier examinou esse material e confirmou que se tratava realmente de toxoplasmose. Ele teve a oportunidade de apresentar isso para um grupo de patologistas, e dentre esses patologistas estava o Dr. Zimmermann, na época considerado o maior patologista ocular do mundo. Nessa reunião, o Dr. Miguel Burnier chamou a atenção da plateia de uma forma interessante. Ele mostrou um cisto de toxoplasmose e perguntou para a plateia: o que é isso? Todos concordaram, é um cisto de toxoplasmose. Qual é a novidade? Nada. Aí mostrou um outro cisto, disse: e isso aqui? Sim, de novo, é um outro cisto de toxoplasmose. Mas por que está nos mostrando isso? Porque este é irmão desse e eles não são gêmeos. Aí, como isso contrariava tudo que existia no mundo, dizia: não, então não é toxoplasmose. E aí que começou, porque na verdade era toxoplasmose e essa foi a modificação, foi uma das provas que modificaram a literatura existente na época. No Brasil, qual foi a reação dos especialistas ao ver esses casos? Eu tive a oportunidade de apresentar isso na melhor clínica de oftalmologia do Brasil na época. Quando eu terminei a apresentação, para minha surpresa, ninguém aceitou. E um eminente professor que falou logo depois disse, inclusive, que cada vez se tratava menos toxoplasmose, porque ela não seria a causa desse problema ocular. Eu argumentei que usava remédios para a toxoplasmose e meus pacientes melhoravam. E a resposta, novamente, foi uma surpresa. Melhoram porque esses remédios para a toxoplasmose têm um efeito imunossupressor. E não é porque eles matam o parasita, o que é um absurdo. Como você lidou com essa controvérsia e o que mudou com a vinda do Dr. Robert Nussenblatt ao Brasil? Inicialmente, eu comecei a estudar cada vez mais. Frequentei cursos, fui ao Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, aonde tinha um curso sobre uveíte, sobre toxoplasmose, eu estava presente. Quanto mais eu estudava, mais eu confirmava minhas teses. E com a vinda do Dr. Robert Nussenblatt a Erechim, muitas coisas foram esclarecidas. Primeiro, ele falou que nos Estados Unidos a forma de tratar a toxoplasmose era basicamente a mesma que nós tínhamos aqui. Quando tinha uma doença, você usava um tratamento para matar essa doença, e não aquela forma de uso de um imunossupressor. Inclusive disse que era completamente contraindicado, o que corroborava a minha história. Aqui em Erechim, ele examinou pacientes e avaliou a situação da região, e a partir daí organizou reuniões nos Estados Unidos, no Instituto Nacional de Saúde. Nessas reuniões vinham pesquisadores de todo o mundo, da Europa, Canadá, Estados Unidos e do Brasil. Eles aceitaram a ideia e concluíram que seria importante mandar 2 epidemiologistas para Erechim. Os pesquisadores enviados a Erechim foram o Dr. Dick Keslow e Peter Glessner. Ficaram alguns dias em torno da região de Erechim e traçaram um plano para fazer um estudo. O plano foi examinar pessoas aleatoriamente num raio de 20 quilômetros em torno do centro de Erechim. Participaram do estudo 1.600 pessoas que foram avaliadas com exames de sangue e de fundo de olho. Além dos exames de sangue tradicionais, foram feitos exames especiais como DNA e PCR, na época novidades no Brasil. Os pacientes que necessitavam de tratamento receberam medicação de forma gratuita. Quais foram os principais achados desse estudo e como eles mudaram nossa compreensão da toxoplasmose ocular? Uma das informações que nós obtivemos desse estudo foi que 20% da população adulta estudada apresentava lesões oculares de toxoplasmose, o que significa
30 vezes mais do que o que acontece no resto do mundo. Isso chamou realmente muita atenção da comunidade médica internacional. Outro estudo feito em paralelo foi o estudo de sangue de cordão umbilical, onde 2% da população estudada apresentava doença aguda, com IgM positivo. Isso é muito diferente dos 20% da população. Então aí nós teríamos outra prova mostrando que a doença tinha que ser adquirida de outra forma, e não da forma da mãe para o bebê, da congênita. Nosso estudo foi publicado em 1992 no American Journal of Ophthalmology, que é considerada a revista mais importante do mundo em oftalmologia. E o que mudou esse estudo? O que ele trouxe de contribuição? Ele mudou a forma de prevenção da doença, exigindo novas estratégias públicas para evitar que as pessoas adquirissem a doença após o nascimento e, assim, evitar lesões oculares. Esse estudo revolucionou a história da toxoplasmose em todo o mundo. E agora se sabe que a doença adquirida após o nascimento não só existe, como é mais frequente do que a toxoplasmose congênita. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe os nossos vídeos.